Graça e paz, queridos. Estamos aqui para dar sequência à nossa jornada acerca da oração. E o estudo de hoje está baseado em Mateus capítulo 6, versículos de 11 a 13, em que você vai encontrar a seguinte passagem. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem. Estamos no meio da jornada sobre oração. O meu desejo é que até aqui você tenha sido impactado e abençoado, como nós que fazemos o estudo também somos. Jesus tem nos ensinado a orar como ele orava, compartilhando inclusive o privilégio que ele tinha de chamar a Deus de Pai. E a pedirmos, antes de qualquer coisa, pelo seu nome, pelo seu reino e pela sua vontade. Ou seja, a colocarmos os interesses divinos em primeiro lugar. Agora feito isso, o Senhor passa para as nossas necessidades pessoais, mostrando o cuidado do Pai para conosco. O cuidado do Pai para conosco é fruto da nossa dependência. Essa é a primeira coisa que a gente tem que observar. A nossa dependência dele para recebermos a provisão necessária e é fruto da nossa confiança nele. Nessas petições finais, Jesus ele nos ensina a contar sempre com o Senhor, confiando que ele quer sempre o melhor para nós e nunca vai nos desamparar. Dependemos dele e podemos confiar em sua fidelidade e fazer o que diz o apóstolo Pedro lá em 1 Pedro 5:7, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas um outro aspecto do cuidado do Pai para conosco, ela envolve toda a nossa vida, tanto no sentido físico, emocional, quanto espiritual. Nós temos aprendido no mundo aí fora de que a gente precisa deixar o espiritual para Deus e o físico e emocional para as pessoas, para os médicos. A gente divide a vida em espiritual, sagrado e profano. Mas a Bíblia diz que o Pai provê o nosso pão diário, o nosso Pai provê perdão diário. Ou seja, ele sabe que o nosso emocional afeta o físico bem antes da ciência médica ter descoberto as famosas doenças psicossomáticas. E, além desse cuidado com o físico e o emocional, há também o cuidado com a vida espiritual. Ou seja, ele promove a segurança de que podemos contar sempre com a sua proteção contra o mal, contra o maligno. Mas um último aspecto do cuidado de Deus para conosco, e essa para mim chama muita atenção, é de que ela envolve o essencial da vida. Não fica só na superfície, né? Ele começa pela necessidade prioritária que nós temos. Ou seja, ele encara todas as nossas necessidades como espirituais. Veja bem, Jesus começa, é interessante que Jesus, ele terminou a parte das petições para Deus dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Era natural que ele então entrasse primeiro com a questão da livrai-nos do maligno. Mas não, ele vai direto para o pão, para o físico, para o aspecto material da vida, para as necessidades básicas do ser humano. Ele começa com a necessidade física, depois ele vai para a necessidade emocional, para então ir para a necessidade espiritual, nessa ordem, contrariando o que muitos pensam. Houve já muitas interpretações acerca do pão nosso. Muitos escritores antigos acharam que ele estava falando do corpo dele, do corpo da ceia, do pão espiritual. Mas não, ele estava falando do aspecto físico mesmo da vida.
O Pai, ele sempre começa nessa ordem: o pão diário, o perdão diário, a proteção diária. Por isso que 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que surpreende nessas petições, nesse cuidado, é de que Deus, ele se preocupa sim com a nossa vida física, material, com o que nós vamos comer, com a nossa saúde, com aquilo que a gente provê, com os bens que temos, com a provisão necessária. Ele vai dizer mais na frente, nesse mesmo sermão, que o Senhor, ele acrescenta aquilo que é necessário para nós quando nós buscamos o seu reino em primeiro lugar. Então, é natural que ele também se preocupe com a nossa vida física aqui, né? Que a gente pode colocar as petições da vida física em sua presença. Depois ele vem com a questão emocional, né? A nossa alma, a questão da culpa, do perdão, para então vir com a parte espiritual, que é a nossa proteção contra o maligno. Interessante é que a gente pode confiar que esse cuidado dele é completo, é integral e abarca o essencial da vida e toda a vida. Conta-se que pastor Gilson Souto-Maior, no seu livro Pai Nosso, ele conta essa história muito interessante, que o navio de passageiros estava viajando no mar, no oceano, e foi pego por uma tempestade terrível que causou um pânico, um caos no meio do navio, né? As pessoas de um lado para outro querendo buscar seus entes queridos, desesperados com medo de que o pior fosse acontecer. Quando alguém olhou e viu num dos corredores do navio uma criança brincando tranquilamente em meio àquele caos. Ela se espantou com aquilo, chegou para a criança e perguntou: o que você está fazendo aí? Você não está vendo o que está acontecendo ao seu redor, não? Você não está preocupado? A criança olhou tranquilamente para ela e disse: não, meu pai é o comandante do navio, ele sabe o que faz. Que a gente possa, que nós possamos, cada um de nós, que você possa confiar da mesma maneira no cuidado do Pai para conosco. Lance sobre ele toda a ansiedade, ele tem cuidado de vós. Que Deus abençoe. Pai querido, em nome de Jesus, que a gente possa estar a cada dia aprendendo a não só orar, mas a colocar a nossa fé no teu cuidado. A entender que tu tens cuidado de nós em todos os aspectos da nossa vida. Quer seja a vida física, material, quer seja a vida emocional, quer seja a vida espiritual. E tu tens provisão para cada uma dessas áreas. Que nós possamos confiar em ti. Que nós possamos reconhecer a nossa dependência de ti. E que nós possamos a cada dia agradecer, porque tu és um Deus que se preocupa com os detalhes de nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.